Deus abençoe a todos, Deus abençoe na paz e na graça do Senhor Jesus Cristo. Olha aí esse plantio aí, isso é trigo, viu? Acredito eu que é trigo, viu? Trigo simboliza prosperidade, tá? O trigo mesmo, não é esse trigo que você vê hoje não, cheio de química não, tá? Mas a palavra é Gálatas capítulo 6, versículo 7. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Não vos enganeis. Ou seja, não vos enganeis, não engane a você mesmo. Não se engane, não seja enganado por você mesmo. De Deus não se zomba. Pois aquilo que o homem semeia, ou aquilo que o homem semeia, isso também ceifará. O que o homem semeia, ele vai ceifar. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Ou seja, da carne colherá corrupção, doença, enfermidade, miséria, tristeza, brigas, contendas, depressão, ansiedade, hipertensão, problema de doença, de AVC, hipertensão, todo tipo de coisa ruim. É fruto de semente que nós plantamos, gente. Escute bem, não vos enganeis. Ou seja, não engana você mesmo. De Deus não se zomba. O que o homem semeia, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Preste atenção, gente. Preste atenção. Sabe qual é o problema de muitas pessoas? É que elas querem colher um fruto de uma semente que elas não plantam, gente. Elas querem colher um fruto de uma semente que elas não plantam. Por exemplo, o que o homem semeia, ele vai colher. Se você planta limão, você vai colher limão ou laranja? Limão. Se você planta melão, você vai colher melão ou melancia? Melão. Então o que acontece? Você sabe por que muitas pessoas hoje ela vive doente, deprimida, miséria, falta de tudo? Sabe aquela pessoa que vive só? Até a fala dela é de tristeza. Por quê? Porque ela quer colher um fruto de uma semente que ela não planta. Você sabia que as pessoas que mais vivem na miséria, às vezes elas ganham até bem, mas gastam mais do que ganham? É aquelas pessoas que dizem assim: eu não vou enriquecer, pastor. Eu não vou enriquecer, pastor. Eu não vou dar dízimo e nem dinheiro para pastor. Engraçado, né? Quando a gente prega sobre cura, saúde, prosperidade, bênção na família, todo mundo diz amém e eu creio. Que está na Bíblia, né? Mas quando fala da oferta e do dízimo, já vai dizer que o pastor está roubando, que é para enriquecer o pastor. Mas também está na Bíblia, não está não? O dízimo e a oferta. Então por que você aceita a cura, a saúde, a prosperidade, as bênçãos de Deus na sua vida, mas quando fala de dízimo e de oferta, você diz que o pastor está roubando? É porque a sua fé é cretina. Sua fé é fajuta. Sua fé é medíocre. Sua fé é mentirosa. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Essa fé, a Bíblia diz que a fé espiritual não é de todos, né? Vocês podem observar que as pessoas que mais sofrem, que mais sentem necessidade, é as pessoas que dizem assim: eu não vou enriquecer pastor, eu não vou dar dízimo para pastor. É ou não é assim? Sabe qual é o problema de vocês, irmãos, que me assistem agora? Vocês querem colher numa roça, num plantio que você não plantou. Assim, a pessoa que quer colher bênção financeira, se ela é uma pessoa que retruca, que recusa a ser um ofertante, um dizimista. Eu vejo pessoas dizer assim: não, quando eu quero ajudar a obra de Deus, eu compro uma cesta básica e dou.
Mas está certo isso? Está certo porque a Bíblia manda você ajudar o próximo. Verdade. Mas a Bíblia não diz que você tem que ajudar o próximo só e deixar a obra de Deus na escassez. Se você for ler lá em Lucas 8, a Bíblia diz que Jesus andava de aldeia em aldeia, de povoado em povoado, em cidade em cidade, junto com os discípulos, e eles eram mantidos pela multidão, principalmente pelas mulheres. Você sabia disso? Principalmente pelas mulheres. Então sabe por que você não é abençoado? Você não é curado, não é curada e nem abençoada? Porque você aceita, você diz que você tem fé. Mas quando Deus pede de você, você retruca, você recusa. Então você não tem fé. Você não crê. A Bíblia diz que aquele que crê não foge. Aquele que crê não foge. Então não fuja. Não fuja. Você sabe que a gente só vai colher a semente do que plantou. Por exemplo, sabe por que muitas pessoas não é abençoada financeiramente nem nada? Porque ela nunca abre mão para a obra de Deus. Eu não estou falando para você enriquecer pastor não, gente, porque não é isso que a Bíblia ensina não. A Bíblia não ensina eu enriquecer pastor. A Bíblia ensina eu manter a obra de Deus. A obra de Deus. Se você é uma pessoa que você não concorda com investir na obra de Deus, você não crê na palavra de Deus, porque a mesma palavra, a mesma Bíblia que fala de milagre, de cura, de saúde, de prosperidade, de transformação de vida, que fala da misericórdia de Deus, é a mesma Bíblia que fala dos dízimos, das ofertas, de doar para a obra de Deus. Até porque a Bíblia diz o quê? É que aqueles que são instruídos, têm que fazer participante de suas bênçãos aqueles que instruem. Por exemplo, se eu instruo você, se eu levo a palavra para você, eu tenho que me tornar participante das bênçãos de Deus na sua vida. Gálatas 6, Gálatas 6:6. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que instruiu. Ou seja, aqueles que estão sendo instruído, está sendo beneficiado pela palavra de Deus, por intermédio do pastor, do missionário. O missionário ou o pastor tem direito de usufruir de sua ajuda. Está aqui, ó. Gálatas 6:6. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas daquele que o instruiu, ou aquele que instruiu, né? Então as pessoas retrucam, e as pessoas que mais sofrem, todo dia a mesma coisa, não muda nada, porque é mesquinha, é avarenta, é prepotente, é gananciosa, é materialista. Gente, tem gente que perde a bênção de Deus, assim, eu não estou falando da salvação. A salvação não é pelo dízimo, é pela graça, mas prosperidade financeira, até mesmo na saúde, é através de doação financeira, que você não pode ver a oferta e o dízimo como uma oferta financeira, ou melhor, como dinheiro, mas sim como sangue, como a manutenção da obra de Deus. Faça um teste com Deus, irmãos. Passa a ofertar, dizimar, deixa os outros falar. Você não depende do que os outros falam, você depende do que a palavra de Deus fala, quando você absorve a palavra de Deus. Quando você absorve a palavra de Deus, a sua história se torna outra. A sua história se torna outra. Essa é a verdade. Que Deus abençoe. Espero que você venha absorver. Tem gente que diz assim, eu não ganho nada, eu não tenho salário, o que eu tenho é o que eu ganho, por isso que eu não dizimo. Não, o dízimo, irmão, e oferta, não é só de um salário que você ganha, é fidelidade. Aí eu achei R$1, 10 centavos é meu dízimo, 10 centavos é minha oferta,
20 centavos é da obra de Deus, 80 centavos é para você. Isso é fidelidade. Por isso que você não é abençoado. Recebe um salário, vai lá, oferta R$30, R$40, R$10. Isso não está certo, irmão. Por quê? Você não está dando o melhor. Passa a dar o melhor, que você vai ser muito abençoado. Acredite na palavra de Deus.